Olá, como estão todos vocês? Hoje eu trago um vídeo que se chama Duas Vidas de um Cego, que vai mostrar para vocês como que foi todo o processo encarnatório deste deficiente visual. E vamos saber também qual foi a causa, o porquê dele ter nascido um cego. E a causa, geralmente, disso está lá atrás. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Espero que isso sirva de grande aprendizado para todos vocês e sirva de lição também para muita gente. Então não se esqueçam de dar o likezinho aí no nosso canal, se inscrevam, porque nós precisamos mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante e de que ele traz muita luz e aprendizado para muita gente. Então, meus amigos, fiquem ligados e vamos ao vídeo. Caros irmãos em Cristo, venho hoje trazer meu relato de como fui entre vocês um ser desprezível em uma vida passada e que agora, como um deficiente, sofri a mais dura prova para aqueles que não caminham na retidão. Vou lhes contar como vivi e por que vivi tal situação de miséria nesta vida que se foi a duras penas. Como devem saber, meus irmãos, não sou cego ante a imagem sublime e divina de Deus. Não sou cego aos ensinamentos de Cristo, nem muito menos cego à vida nos dada por Ele, que é cheia de beleza e graça como as cores do arco-íris. Sabeis, pois, que na carne sofri a amargura de um corpo falho e doente, que me expôs a um caminho sem volta, onde nas trevas sofri o imenso desprazer de nada ser. Pois o destino cruel e sem amor me fez como uma folha seca, levada pelo vento, arrastando-se pelas ruas sem rumo e sem destino. Estou aqui, portanto, para lhes dizer que foi de minha vontade e não a de Deus, de que a marca da justiça, implacável para os espíritos que não seguem a retidão, me condenou à escuridão e me tornou um fardo em meio a uma sociedade que não me via como um ser humano normal, e sim como um ser bizarro e digno de pena. Em minha vida, não vivenciei o pôr do sol, não pude ver o rosto do amanhecer, não pude andar pelos campos e ver a cor da relva, nem as flores que dela floresciam. Não pude ver o azul do mar, nem as espumas brancas que se formam nele quando suas ondas se chocam umas com as outras. Não tive o prazer sequer de ver meu corpo no espelho se transformando com o passar da idade. Não tive a honra de ver o rosto de minha doce mãezinha, que por toda a vida cuidou de mim e me deu um lar para morar e me alimentou com o esforço e suor de seu trabalho. Me dediquei a uma viola, instrumento belíssimo que a cada acorde que eu tocava, eu podia ver em minha mente a cor do som. E só assim podia imaginar como seriam as cores da vida fora das trevas. Na ilusão de que as coisas um dia melhorariam, me prostrava na porta das igrejas com meu chapéu posto ao solo e minha viola debaixo do braço, aguardando com isso que as pessoas me vissem e me dessem algo em troca, apenas algumas moedas, mas por vezes elas se mostravam mais cegas do que eu, sem amor e sem compaixão.
Fui um cego e não me arrependo desta passagem dolorosa em minha vida quando na carne, pois sempre tive comigo a companhia de Jesus, que me guiava sempre pelas ruas escuras e sujas de uma cidade cujas pessoas não me viam e nem eu a elas. Não suportando a desgraça que se abatera sobre mim ao nascer, eu me pegava muitas vezes chorando pela amargura e desesperança de nada ser, de nada ver. Minha casa era uma ilha, onde só eu conhecia o caminho e a percorria de olhos fechados. Minha casa era para mim um corpo vivo que eu podia tocá-la, senti-la como a mim mesmo. Conhecia cada curva do caminho, cada centímetro de espaço onde tinha que passar. Tudo isso foi fácil para mim, mas o que eu não conseguia ver nem conhecer era o mundo lá fora, onde eu sabia que iria ser engolido por ele sem nenhuma piedade. Eu não conseguia estudar, pois na época em que eu nasci, que foi na década de 30, não havia ainda a dita inclusão como existe hoje. Então, era uma época muito difícil para deficientes como eu. O que me restou foi aprender a tocar viola caipira e ir para a rua virar pedinte e tentar ajudar mamãe no sustento da casa. Era uma vida sofrida, em que eu ficava na porta das igrejas sentado naquele chão sujo e desconfortável o dia todo, tocando e pedindo esmola. Muitas vezes fui às portas dos bares e restaurantes, mas os donos muitas vezes me enxotavam como um cachorro sem dono. Os donos dos estabelecimentos me chamavam de cego inútil, me pegavam pelo braço e me jogavam para longe da porta de seus bares, feito um lixo mal cheiroso. Enquanto minha mãe estava viva, eu conseguia sobreviver. Mas quando chegou o dia de sua partida, eu chorei muito, pois minha única companheira havia partido e eu ficara sozinho, sem um apoio, sem uma amiga, sem minha mãe, enfim, sem alguém que me desse a mão e consolasse meu desencanto. Daí para frente, a provação foi a mais pesada, de tal forma que vocês não podem sequer imaginar. Nos dias que se seguiram, as moedas que ganhava nas ruas não davam sequer para um pão com manteiga e um cafezinho. O padre da igreja fazia tudo para me ajudar, levando alguns alimentos em minha casa, e nesses dias eu tinha o que comer graças à sua bondade, e vez ou outra ele se disponha a ir em minha casa para me ajudar nas tarefas do dia a dia. Havia na minha cidade uma casa espírita que prestava muita ajuda aos necessitados, e souberam que eu estava passando por muita dificuldade e resolveram então me procurar. Eu os recebi muito bem, apesar de minha casa não ser aquilo que as pessoas pensavam ser. Meu sofá já estava velho e rasgado, as cadeiras não serviam mais para sentar, pois estavam fracas e caindo. Eu tinha um fogão a lenha onde cozinhava qualquer coisa que eu encontrasse no lixo. Meus lençóis eram amontoados de panos rasgados. Enfim, não tinha como eu chamar aquilo de um lar decente, onde as pessoas se sentissem bem.
Escutei uma das senhoras que os acompanhavam dizer que tinha muita dó de ver pessoas em situações como a minha e que deveriam começar a pedir aos frequentadores do centro que me ajudassem com doações e que eu participasse de um tal sopão que era dado todos os domingos para as pessoas necessitadas como eu. Aos domingos, eu ia para lá, tomava o sopão e escutava suas palestras, que para mim eram valiosos ensinamentos que consolavam meu coração destroçado e cheio de amargura. Então, certo dia, eles começaram a me doutrinar dentro dos mandamentos espíritas. Aquilo foi para mim uma dádiva de Deus e passei então a frequentar suas reuniões mediúnicas. Sentava sempre no último banco para não incomodar as pessoas com a visão de um cego maltrapilho e esfarrapado de rua. A vida nunca é fácil para um cego sem as mínimas condições de sobrevivência, principalmente em uma sociedade opressora e sem escrúpulos que nos vê como um erro de Deus. Em um determinado dia em especial, no centro espírita, eu me encontrava muito deprimido e triste. Então, Dona Flor, uma assistente do centro, senta-se a meu lado e me pergunta o que estava acontecendo e que não era para eu ficar daquele jeito triste assim. Eu, então, indaguei por que algumas pessoas nasciam com defeitos físicos como eu e outras pessoas não. Então ela me explicou que no mundo espiritual, muitas vezes nós decidimos e escolhemos a forma como vamos encarnar. E que talvez comigo tenha acontecido exatamente isso. Os responsáveis por nossas reencarnações nos ditam o caminho que devemos percorrer para suportar tal condição, pois eles sabem que a estrada será árdua para esse espírito que escolhe tal prova, mas que o amparo de nossos amigos espirituais a esses nunca vai faltar. Mas por que eu escolheria tal sofrimento e dor para mim mesmo? Por que fui tão cruel comigo mesmo? Então, ela me diz que talvez eu tivesse cometido faltas muito graves e por isso, quando o arrependimento destruiu minha alma e dilacerou meu coração, eu quisesse para minha remissão e retorno à retidão uma das mais duras provas a se passar no planeta Terra, que é a de um deficiente físico, e com isso poder resgatar todos os meus erros e ficar em paz comigo e com Deus. Em minha casa, à noite, eu ficava sozinho, mas sempre em oração, pois sabia que Deus estava ali comigo e me observava atentamente. E eu, dessa vez, não queria decepcioná-lo e deveria cumprir tudo quanto foi proposto por mim quando ainda no mundo espiritual e ser resiliente a essa dura prova que escolhi para mim mesmo. O tempo passou e já com meus 42 anos comecei a ter uma tosse insistente que não me largava por nada. Fiquei por meses desse jeito e nem conseguia nem mais cantar nas portas das igrejas ou em qualquer lugar. Resolvi, então, procurar meus amigos na casa espírita e eles conseguiram para mim uma consulta com um médico no hospital da cidade. Fui até lá no dia marcado. O médico me atendeu, pediu que eu me sentasse e auscultou meus pulmões. Ele resolveu tirar umas radiografias e o resultado não foi bom para mim. Eu estava com tuberculose já nos 2 pulmões.
Nessa época, o tratamento não surtia muito efeito, mas mesmo assim me internaram e fiquei em uma ala separado dos outros por ser uma doença contagiosa. Eu emagreci muito, senti a vida se esvair de mim e o que me restava era esperar o momento final do último suspiro. Os remédios não surtiam mais efeito, pois minha doença já estava bem avançada. Apenas algumas pessoas vieram me visitar, que foram meus amigos da casa espírita. Tentavam me dar esperanças, mas de nada adiantava, pois eu só piorava. Certo dia, uma alma caridosa adentra a enfermaria, trazendo consigo minha viola e um ramo de flores. Sentou-se a meu lado e me disse que Deus estava me esperando para que eu tocasse uma moda para ele. Com dificuldade extrema, ergui meus braços e abracei minha companheira de caminhada, que esteve a meu lado durante tantos anos, e só ela assistiu de perto todos os momentos de sofrimento e dor que eu havia passado na vida. Então, nessa hora, senti um sopro em meu rosto, muito suave, e um perfume doce tomou conta do ambiente. Então, meu corpo se amoleceu e a dor se foi, e um sono profundo tomou conta de mim. Senti uma paz imensa invadir todo o meu ser, e logo depois eu faleci. Fui enterrado em uma cova rasa, que eram para pessoas sem família e sem condições como eu, um simples indigente. Quando parti para o outro lado, deixando a roupagem física, eu permaneci adormecido, mas me senti sendo levado nos braços como uma criança. Aos poucos, fui recobrando a lucidez. E quando devagar fui abrindo os olhos, uma luz me ofuscou, e eu imediatamente os fechei de novo, perguntando a mim mesmo como isso era possível se eu era cego de nascença. E novamente abri os olhos bem devagar, e pude ver pela primeira vez em minha miserável vida. Eram vultos de pessoas que irradiavam uma luz muito grande e colorida. Eles sorriam para mim e diziam que estava tudo bem comigo e que eu agora estava salvo e curado, junto aos meus irmãos e amigos espirituais na colônia Nosso Lar. Entrei em um pranto profundo e chorava sem parar, até que senti uma mão tocar meu rosto, enxugando minhas lágrimas. E quando dei por mim e olhei para ver de quem eram aquelas mãos macias e quentes, elas eram de minha mãe, que imediatamente me chamou de meu filho querido. Eu estou aqui com você, não tenha medo, disse ela. E eu chorei compulsivamente ao ver pela primeira vez o rosto de minha mãezinha querida. Ela me abraçou e choramos muito, por muito tempo. E as únicas palavras que eu dizia naquele momento eram que eu a amava e que sentia muita saudade de ouvir sua voz de novo. Ela começou então a cantarolar uma música que, quando eu era criança, ela cantava para mim para me fazer dormir. E aquilo me deixou profundamente emocionado. E mais uma vez nós nos abraçamos e foi a coisa mais linda e mais adorável que eu pude sentir e dessa vez ver. Os outros mentores, médicos, que estavam perto, irradiaram de suas mãos uma energia purificadora e salutar.
que provocaram uma paz profunda em mim. Então, adormeci como uma criança ao lado de minha mãezinha. Quando novamente eu acordei, estavam lá um médico, uma enfermeira e minha mãe. Recostei na cabeceira da cama, olhei para todos em volta e sorri com uma felicidade que nunca antes tinha sentido. Era como se eu estivesse no paraíso. E o médico, sorrindo para mim, também me disse que eu ficasse calmo, pois ele queria me explicar que eu não mais pertencia ao mundo dos vivos e que agora eu novamente havia retornado à minha verdadeira casa, mas dessa vez como vencedor. Esperei algum tempo para que pudesse sair do hospital. E quando isso aconteceu, minha mãe me acompanhou até os responsáveis por minha reencarnação. Chegando lá, começamos a conversar primeiro sobre o porquê de eu ter reencarnado como um cego. E eu perguntei se a escolha tinha sido minha, e eles disseram que sim, e que foi permitido tal prova para que eu resgatasse erros medonhos cometidos por mim numa vida passada. Muito curioso, eu quis saber que faltas tão graves seriam essas que eu não conseguia lembrar. E eles disseram que a lembrança voltaria com o tempo, que bastasse eu ter paciência. Comecei a fazer uma espécie de terapia com um especialista do mundo espiritual. E com o passar do tempo, ele foi fazendo com que eu recobrasse a minha memória de vidas passadas e que a amnésia nos espíritos recentemente desencarnados é normal e que eu não me preocupasse. Fui devagar, lembrando de minha vida passada e fiquei completamente perplexo ao saber as coisas que tinha feito, como quando eu era um fazendeiro rico, dono de um engenho de cana-de-açúcar. Fui um escravocrata que odiava os negros e os maltratei perversamente durante toda a estadia como um Albuquerque, conde de Andaraí. Eu não tinha amor por ninguém, só pensava em mim mesmo, meu poder e minha fortuna que era incalculável. Tive 2 filhas e um filho homem. Minha esposa, a condessa de Andaraí, ela era uma mulher de muita fibra e altivez e também muito má com os negros, assim como eu. Em minha vida desgraçada e sem valor ético nem moral, eu provava ser o mais vil e maléfico entre os humanos. Por isso, eu tive que escolher uma prova tão dura quanto essa. Mesmo sabendo que havia passado 300 anos dolorosos no umbral e que, quando resgatado, não tinha sobrado quase nada de mim. Nessa ocasião, eu fui amarrado, algemado, torturado e vivido como um animal entre os seres mais repulsivos e trevosos que vocês não podem imaginar. Fiquei assim por longos 300 anos, em total abandono e sofrimento. Perdi totalmente a noção de tudo, até mesmo se eu existia ou não. Virei um zumbi, sem qualquer senso de realidade, de espaço ou tempo. Os ventos me arrastavam e me levavam juntamente com turbilhões de espíritos maléficos como eu. Eu era jogado com tanta violência sobre as rochas que meu espírito se prendia a elas e não conseguia sair. Até mesmo porque eu não tinha noção do que eu era e ficava ali, sofrendo as piores dores que se pode conhecer. Eu apenas gritava como um animal. Meu corpo preso dentro da rocha me fazia delirar de tanta dolência e nada fazia aquilo parar.
Os animais voadores das trevas se fixavam com suas garras sobre as rochas e comiam os olhos dos espíritos que, como eu, ficavam ali presos. Finalmente fui retirado de lá pelos magros negros que passavam e recolhiam espíritos que lhes serviam de escravos para suas empreitadas mortais. Suas mentes eram deveras cruéis. Eles dominavam todo aquele setor do umbral mais profundo onde eu estava e controlavam minha mente com pensamentos vis e insanos, e eu me tornei um fantoche do mal em suas mãos, obedecendo a tudo quanto me era dito, e minha mente se tornou escrava de suas vontades. Assim como eu, milhões de espíritos impuros adentravam o fundo do abismo mais profundo já conhecido no umbral. Os seres que lá viviam eram grotescos e não possuíam formas humanas e eram regidos totalmente pelo mal. Fui levado pelos magros negros para a parte superior do umbral, onde me mandavam subir constantemente a dimensões dos errantes e desviar seres humanos encarnados, os enlouquecendo e os levando para a escuridão. Os ricos e poderosos eram meus alvos favoritos, pois em sua maioria eram pessoas de má índole, e após seu desencarne, eu, juntamente com outros comandados, os levavam às profundezas do abismo para que passassem pelas transições e se tornassem, como eu, um monstro sem vida. Eu obedecia às ordens daquelas entidades do mal, sem ter a mínima noção de nada, nem do que eu era. Por vezes, eu me defrontava com socorristas e tentava confrontá-los, mas eu não tinha força sobre eles. Eu tentava por muito surpreendê-los, mas suas mentes eram muito poderosas e conseguiam me detectar onde eu estivesse, e era sempre empurrado como uma folha seca para o fundo do abismo onde residia. E aconteceu que um dia, depois de séculos, socorristas poderosíssimos apareceram nas profundezas, e uma luz de magnitude muito intensa, como um sol multicor, apareceu e clareou intensamente aquela escuridão. Os gritos de espíritos sofredores foram tão altos que se tornou ensurdecedor e aterrorizantes. Os olhos desses mentores tinham luzes de cores variadas, alguns verdes, outras azuis, outras lilazes e outras brancas. Suas vestes tinham um brilho forte e as luzes que os rodeavam eram multicores. Acima de nós, eu vi uma carruagem de fogo parada bem lá no alto. Ela era como um sol de ouro que brilhava como o metal mais reluzente já visto pelo ser humano. Múltiplos espíritos desciam de seu interior, voando como pássaros sem asas em nossa direção. Eu fui atraído por uma forte luz. E quando dei por mim, um mestre das luzes, muito alto e com uma vestimenta que eu nunca antes tinha visto, me olharam com aqueles olhos de luz e disseram: "Sua hora é chegada e você não pode mais continuar na jornada do mal. Sabemos das intenções dos seres perversos que habitam esse abismo maligno sem esperança. A eles não será dada a oportunidade de corrigenda, pois eles não pertencem ainda à classe humana. Por isso, permanecerão aqui ainda por muitos milênios, até que decidam por vontade própria se renderem ao Criador e a Jesus.
Sua mente está dominada pelo ódio e desamor profundo pelos viventes encarnados, e a tarefa lhe dada seria a de destruir esses encarnados, mas isso não será mais permitido, e mais uma vez viemos interferir nos intentos do mal, por ordem do Criador de todas as coisas. Fomos chamados de esferas superiores, muito além do que podes imaginar. Viemos aqui para aniquilar o mal que nessas paragens ainda insiste em existir. Mas, por vontade de Jesus, o grande mestre deste sistema, e por conseguinte de toda a galáxia, nos impediu de transformá-los em pó devido às leis supremas do livre-arbítrio, que é a vontade do grande Criador. Teremos misericórdia de todos aqueles que agora se renderem a nós e se entregarem à luz divina do amor e da sabedoria de Deus. Vamos levá-los, e novamente seus espíritos florescerão para o amor, e a chama de Deus será acesa em todos vocês, e sentirão então o Deus vivo pulsando em vosso peito, e saberão que Ele está aqui e agora, porque Ele tudo vê e tudo sabe, e nada escapa de seu conhecimento absoluto, nem mesmo a menor partícula existente no universo pode estar fora de suas leis, que são perfeitas e eternas. A infinitude de Deus é inalcançável, pois tudo que existe pertence a Ele. Ele está em tudo e em todos. Ele é a ordem, a origem e a perfeição. Você está em mim e eu estou nele, e assim cada ser do universo está em nós e nós neles. Somos misericordiosos, pois nossa misericórdia vem dele, e viemos salvar e não condenar, viemos socorrer e não aniquilar. Somos parte do Altíssimo, e vocês vão sentir agora o poder infinito de Deus e a bondade eterna que emana dele, e por conseguinte, através de nós. Então, a luz se intensificou de tal maneira que todos os turbilhões de espíritos que ali estavam, rastejando como vermes na lama imunda e podre, perderam a consciência, e nada mais se ouviu, e um silêncio profundo tomou conta daquelas paragens do umbral. E então fui desfalecendo e sentindo um torpor imenso e uma paz infinita tomando conta de meu espírito, até que nada mais vi ou senti. Segundo nossos mentores, eu fui entregue na colônia Nosso Lar por esses mestres ascendidos e fiquei por mais de 5 anos em adormecimento, sendo tratado pelos técnicos e médicos da colônia. E quando fui despertado por eles, eu estava revestido novamente com meu perispírito restaurado e uma forma humana saudável. Foi então através de um pedido meu que viesse a reencarnar como um deficiente físico, e passei por essa provação, uma vida miserável de dor e sofrimento, mas necessária ao meu aprendizado e desenvolvimento. Minhas provas ainda não terminaram e mal começaram, devido ao mal que fiz a todos os inocentes que estavam encarnados quando ainda eu era um monstro maligno sob o comando das entidades trevosas. Muito terei que me aperfeiçoar na terra. Voltarei uma vez, e dessa vez como um paraplégico nos anos 50, e vou provar de todas as penúrias que um ser humano pode suportar. Serei sim um deficiente e financeiramente pobre e miserável, para que eu sinta na carne o gosto amargo da humilhação. Serei pisado, destruído e maltratado como uma pessoa nas mãos de
todos aqueles a quem eu derramei meu ódio e os fiz perecer em desgraça. Sim, e esse será meu destino e meu karma por centenas de anos ainda, até que eu purifique meu espírito e me transforme em um ser puro e sem pecados e possa seguir minha estrada até Jesus e ser abençoado por Ele. Minha caminhada será dolorosa, mas a misericórdia de Deus me cobrirá com seu manto de amor e não permitirá que eu desista e me perca na escuridão. Jesus será meu amparo e me guiará sempre que eu esteja perdido e me sustentará sempre que eu estiver fraco. Estará sempre comigo quando eu me sentir sozinho e me carregará no colo sempre que eu precisar de ajuda e minhas pernas não consigam mais caminhar. Vejam, meus irmãos, que o mal não compensa e nunca vencerá ante a magnitude de Deus e a infinitude de sua majestade, cheia de graça e amor. Que a salvação, que só pode ser obtida através dele, cubra meu espírito para sempre, pois eu lhe renderei graças por toda a eternidade. Espero ter atingido seus corações com essa que é mais uma confissão terrível e de horror do que uma mensagem de amor, para que vocês nunca façam o que eu fiz e compreendam que acima de qualquer coisa está Deus, que nos observa a cada passo de nossa caminhada, tanto na terra quanto no mundo dos espíritos, pois Ele está em todos os lugares e tempos e em todas as mentes, onipresente e onisciente. Fiquem em paz.